revelando o truque do CG, nas desassociações indevidas, que ele pratica contra as testemunhas de Jeová. O CG das Testemunhas de Jeová usa 1 Coríntios capítulo 5, 1 e 11, como base para todas as desassociações que ele pratica contra as testemunhas de Jeová pecadoras. Ele está certo por agir assim? Não. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 5 versículo 1 e 11, se aplica a um cristão que mantinha relações sexuais com a própria mãe incesto. Portanto, era um pecado conhecido por toda a congregação. Notem, era um pecado específico que toda a congregação sabia que estava sendo praticado dentro dela. Esse tipo de pecado era abominável até mesmo para os habitantes não cristãos, ateus ou idólatras que viviam na cidade de Corinto. Sendo assim, quanto mais para um cristão. Por isso o apóstolo Paulo mandou os pastores presbíteros, da congregação cristã de Corinto que expulsassem este pecador do meio deles. Como podem ver, a Bíblia Sagrada não escondia o motivo do porquê uma pessoa era expulsa da congregação, pois toda a congregação sabia qual era o pecado específico que estava sendo praticado. No entanto, o CG das Testemunhas de Jeová esconde da congregação qual o pecado de todos que ele desassocia, e usa 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11 como base para desassociar as testemunhas de Jeová que ele considera pecadoras. Exemplo, se uma testemunha de Jeová critica um erro praticado pelo CG, o CG considera isso como um pecado igual o filho manter relações sexuais com a mãe, e manda os anciãos desassociá-la, e manda os anciãos lerem 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11 para a congregação, e não explica para a congregação qual o pecado que esta testemunha de Jeová praticou ou vinha praticando. Perceberam o erro do corpo governante? Se 1 Coríntios 5, 1 e 11 se referem a um caso de incesto, que é uma imoralidade sexual, o que o incesto tem a ver com o mesmo grau de pecado de criticar um erro do CG? Repetindo. Se 1 Coríntios 5, 1 e 11 se referem a um caso de incesto, que é uma imoralidade sexual, o que o incesto tem a ver com o mesmo grau de pecado de criticar um erro do CG? Como podem ver, essa atitude do CG está errada. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11 se aplicou a um caso de imoralidade sexual, e já o CG aplica o mesmo caso para quem o criticar, entenderam? Acham correto torcer o sentido da Bíblia para satisfazer os desejos egoístas do CG e tirar o foco do motivo real porque a pessoa está sendo desassociada pelo CG? Acham correto o CG igualar uma crítica ao CG no mesmo nível de um pecado do filho manter relações sexuais com a própria mãe? Acham correto isso? Repetindo. Acham correto o CG igualar uma crítica ao CG no mesmo nível de um pecado, do filho manter relações sexuais com a própria mãe? Acham correto isso? Como podem ver, essa atitude do CG está errada. Por quê? Porque 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11 se aplicou a um caso de imoralidade sexual, e já o CG aplica o mesmo caso para quem o criticar, entenderam? Acham correto torcer o sentido original da Bíblia, para satisfazer os desejos egoístas do CG, em tirar o foco do motivo real, do porquê a pessoa está sendo desassociada pelo CG? Sim, o CG aplica 1 Coríntios 5, 11 em todo tipo de pecado determinado por ele, e não explica o motivo para a congregação, que deveria ser informada especificamente sobre o mesmo. O CG diz para os anciãos dizerem fulano foi desassociado por conduta imprópria de um cristão e manda os anciãos citarem 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11. Acham honesta essa atitude do CG? Acham que essa atitude do CG está em harmonia com a Bíblia? Se no passado, as primitivas congregações cristãs sabiam o pecado específico que era praticado, porque o CG não a imita. Acham honesta essa atitude do CG? Acham correto o CG deixar a congregação na dúvida de qual foi o pecado praticado? Dizer que foi conduta imprópria para um cristão é muito vago. Qualquer um de nós, quando sem querer, somos rudes com nossos irmãos, isso já é uma conduta imprópria para um cristão, ok? Será que isso seria motivo para sermos desassociados? Não. De modo similar, dizer na desassociação apenas conduta imprópria para um cristão é uma maneira covarde de não querer explicar um direito que a congregação tem de saber, o motivo específico. O pecado específico que a testemunha de Jeová praticou, ok? Será que você gostaria, caso você criticasse uma falha no modo de agir do seu patrão, e ele te mandasse embora dizendo para todos os seus colegas de trabalho nesta empresa, que você mantinha relações sexuais com a sua própria mãe? Como veem, isso seria uma injustiça da parte deste patrão, e você poderia processá-lo por esta calúnia, injúria e difamação, não é verdade? Pois a atitude deste patrão iria arruinar a sua moral diante de todos.
E não é isso que o CG vem fazendo com as testemunhas de Jeová durante mais de 100 anos, por citar 1 Coríntios 5, 11, até mesmo nos casos daqueles que o criticam. Quem o critica, ele manda desassociar como se estivesse mantendo relações sexuais com a própria mãe. Pense nisso. E absolva o CG, diga que ele está correto por assim agir, se for capaz. E continue dizendo para todos que o CG é o único canal que Jeová usa hoje na Terra, por isso ele age assim.